Meus amores, hoje estamos aqui em Salvador com um climazinho de frio, né? Chovendo desde cedinho. Aí eu me arrumei e tô indo para o aniversário de meu tio. Mesmo, tô levando um capote. Talvez seja exagero, né? Considerando que aqui é a Bahia, talvez não sei. Mas algo me diz que não. O tempo tá muito friozinho, assim. E frio aqui pra gente é tipo 22 graus, tá? 22 graus aqui a gente já tá morrendo, gente. Eu tenho a bolsa e vou tentar filmar alguma coisa lá pra vocês. Vai ser uma coisa simples mesmo, um bolinho pra não passar em branco. Mas é os 40 anos dele. E aí a gente vai lá, ele mora meio que no sítio, assim, então... E aí já me arrumei, não passei nada demais, gente. Botei um vestido, assim, bem solto, normal, vestido liso. E não passei nada na cara. Nada, só um hidratante, porque eu já uso maquiagem, assim, a semana toda, né? Aí eu falei, vamos deixar o rosto respirar um pouco. Quando eu voltar, talvez eu faça um vídeo sobre o chamado. O chamado que quando Jesus escolhe os discípulos e a resposta dos discípulos, né? Eu tava lendo essa passagem e me chamou muita atenção. A forma como Jesus aborda e a forma como eles devolvem a resposta. Olha que interessante essa feirinha que tá tendo aqui, ó. Que são produtos coreanos. Será que é gostoso? Tipo um miojo, né? Uma coisa... Hot chicken. Meu Deus, 470 calorias. Enfim, vamos lá, né? Eu não imaginei que o shopping estaria tão lotado, mas é isso, né? Choveu. A galera parece que vem se esconder aqui. Tá muito cheio. E sábado também, né? Então, pense aí, galera. Cadê? Meu Deus! Tá linda! A gente tá saindo aqui agora. A gente comprou uma camisa pra ele polo, né, Vê? Vai buscar o bolo do aniversário dele. E a mãe me falou agora, eu não sabia. Aí a gente vai pra onde mesmo? Na casa da comadre, pegar o bolo. É importante fazer a surpresa. Ah, porque é surpresa. Mas estamos indo, vamos chegar lá. Tá bom. E já chegamos aqui, é 10 e pouquinho da noite. Eu tô aqui, ó. Chazinho de erva cidreira, porque eu comi churrasco. E aquela coisa, né? Carne assim à noite pra poder digerir é um pouco complicado. Aí já tô no chá de erva cidreira, já coloquei a luz amarela ali. O meu quarto tem luz amarela e o ring light também é amarelo, então vocês estão me vendo um pouco amarelada aí, não estranhem, tá? Minha mãe disse que eu tava horrível com a roupa que eu fui. Ela disse que eu tava parecendo aqueles gringos estranhos, sabe? Que o sapato não combinou com o vestido e combinou com não sei o que. E assim, eu vesti, olhei no espelho e falei, arrasei. Só que fui arrasada, né? Enfim, faz parte. Acho que nem sempre a gente escolhe, né, os melhores looks. E aí quando eu cheguei lá, minha prima começou a dar risada, ela olhando pra mim dando risada. E minha mãe rindo também. Então, eu falei, talvez ficou um pouquinho exótico, né? Como vocês viram aí. Então, não se ofendam, tá? Com minhas escolhas de looks. Mas é isso. Não vou tirar do vídeo, não. Vocês viram aí como é que foi, né? A arrumação. E já que a gente tocou um pouquinho nesse assunto de roupa, né? Eu sempre oro a Deus e peço assim pra me inspirar. Não tô dizendo que esse look foi uma inspiração de Deus, não, tá? Eu não vou fazer isso com o Senhor, não estou falando isso. Mas de forma geral, assim, na vida, eu sempre oro pedindo pra Deus me influenciar em
em escolher, sabia? As minhas vestes e tudo mais, porque eu quero que eu represente a pureza dele na minha vida, né? Ele fala, sabe? Fala, Senhor, mexe mesmo, move mesmo, sabe? Muda o que tiver que mudar, se tem alguma coisa que eu uso que não te agrada, alguma roupa, alguma coisa, vai falando comigo, vai, sabe? Pra eu poder modificar. E tem algumas coisas que ele me pede pra modificar, sim. Jesus Cristo, ele é muito o Espírito Santo, né? Ele é muito cavalheiro, assim, muito gentil, sabe, gente? Ele é muito doce, muito suave. Então, é sempre muito delicado nos seus pedidos, né? A voz é muito branda. E, por exemplo, uma coisa que eu parei de usar desde então foi calça. Não julgo, eu não tô dizendo que é errado mulher usar calça de maneira nenhuma. Eu mesma usava muita calça pela praticidade e correria do dia. E eu achava que se eu começasse a usar vestido e saia, isso ia me atrasar muito ao longo do dia, isso ia me deixar, sabe, ia perder tempo. Eu falei, não, eu ando correndo de um lado pro outro, então eu preciso de calça, porque eu visto uma roupa por cima da outra, e tá tudo certo, porque eu uso pijama hospitalar, né, então eu boto o pijama por cima da calça, tá tudo bem, não preciso nem trocar de roupa. Então, só que Deus foi tocando meu coração com relação a isso, e ele falou assim, olha, se você vive uma rotina que você não tem nem tempo de trocar uma roupa, né? E aí eu fiquei muito pensativa com relação a isso. E desde então, eu comecei a usar saia e vestido. E, gente, vem sendo muito bom, sabe? Não me atrasou em absolutamente nada. Você vê como a nossa mente é limitada mesmo. A gente coloca dificuldades, né, nas coisas. Não me atrasou em nada, gente. E pelo contrário, eu sempre uso um short, né, por baixo. Então é muito fácil, muito prático de trocar a saia e colocar o pijama, que realmente não é uma coisa assim que me atrasou, sabe? Ou que atrapalhou o meu dinamismo no dia a dia, de maneira nenhuma. E até mesmo a gente sabe a saúde ginecológica, né? E nós mulheres, a gente que fica assim, né, que trabalha tudo, então a gente passa o dia inteiro com aquela calça abafando a região íntima, que é uma região que precisa de respiração, de ventilação, né? Já que é uma área úmida. Então, é recomendação do ginecologista a gente não usar tanta calça jeans. Só que a gente sabe que o mundo de hoje exige que, de forma, né, implícita, exige que a gente só use calça. E, assim, isso é muito prejudicial para a saúde íntima. E eu percebi, assim, uma melhora nesse sentido depois de que eu comecei a usar mais saia e vestido, sabe? Então, mulheres, fica aí, né? Não só como e essa foi uma inspiração, né, do Espírito Santo, mas fica aí, né? Também eu tava conversando isso com Deus e agradecendo por esse cuidado, né? Esse carinho, esse zelo, porque é um detalhe que é importante. E realmente eu ficava o dia inteiro com a calça atolada. Ah, mas eu uso calça folgada, mas é muito abafada, a calça jeans é muito abafada. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo o cuidado de Deus, né? Mas foi só um adendo, porque falou de roupa. Mas eu não me ofendo não, viu, gente? Pode criticar, assim, realmente não me ofendo. Quando chegamos lá, foi tudo bem, ocorreu tudo bem, sabe? Ele não esperava que a gente ia, ele não esperava que a gente ia levar o bolo, ele ficou super feliz. A gente passou pra buscar o bolo e era surpresa. A chuva deu uma tréguazinha logo quando a gente chegou, então a gente conseguiu socializar bem. Depois foi uma coisa bem simples mesmo, só pra não passar em branco. Que eram 40 anos dele, né? E assim, eu filmei poucas coisas porque eu percebi que quando eu começava a filmar ele ficava um pouco retraído. Então eu não forcei isso, né? Tem pessoas que realmente não gostam de ficarem sendo filmadas e tudo mais. Então eu tentei ali, filmei algumas coisas que deu e coloquei aí pra vocês. Fizemos oração, conversamos, né? Interagimos. Aí a gente foi comer um churrasco. Aí ficamos comendo churrasco, conversando. É por isso que eu tô aqui agora no chá, ó, pra poder digerir essa carne toda aí. E Deus vai ajudar, amém? Fiquei pensativa com relação ao chamado dos discípulos, né? Jesus chamou eles e que eles aceitaram. Eu tô aqui abrindo a Bíblia e o corinho tá passando na minha cabeça. Corinho de fogo. Ah, Lorena, você é pentecostal. Olha, se vocês pararam para pensar, foram 12 discípulos que ele chamou, né? Oficialmente. E todos os 12 rapidamente disseram sim. Quando ele chamou a cada um dos discípulos, ele estava pedindo nada mais e nada menos do que a vida de cada um deles.
E assim, eu não sei se eles tinham dimensão disso, da grandeza que era isso, sabe? Da responsabilidade que era isso, mas todos, em comum acordo, disseram sim, sem hesitar, sem dúvida. E, olha, me segue, larga tudo que você tem e me segue. Deixa isso aí, me segue. Né? João e Tiago, como diz lá em Lucas, né? Como foi a chamada deles, aí conta da pesca maravilhosa, que só naquele ato ali da pesca, Jesus conseguiu 3, né? Foi Pedro, João e Tiago. Falou, ó, larga tudo e me segue. E eles sigam. Pedro ainda foi mais além. Se ajoelhou aos pés de Jesus e disse, afasta-te, porque eu sou pecador. É forte. Ele entendeu tudo, sabe? Eu fico assim, impressionada. Eles não hesitaram, sabe? Eles não hesitaram, tipo assim, Senhor, minha vida. Pedro mesmo, eu sou casada, eu tenho esposo, como é que eu vou largar tudo? Como é que eu vou te seguir? A minha esposa e a minha sogra. E não teve isso. Não teve essa dúvida, não teve essa hesitação. Eu acho que era algo tão grandioso. A presença de Jesus Cristo era algo tão imensa e grandiosa que eles perceberam na hora e foram, sabe? Não havia lugar para hesitação, para dúvida, para será que é, será que não é. Pelo contrário, quem tinha esse tipo de dúvida e esse tipo de hesitação eram os fariseus. Eram os doutores da lei, aqueles que se diziam, né, donos da lei, de Moisés, homens de Deus, homens da fé. Eram os homens da fé da época. Foram eles que não acreditaram em Jesus. Mas as pessoas que Jesus curou, que Jesus abençoou, que libertou, os discípulos, elas criam. Tanto que Jesus fala, né? Por conta da tua fé foi salvo. Então, elas criam, elas viam, elas conseguiam perceber que ele era o Filho de Deus. E isso é impressionante. Hoje, quando Jesus chama cada um de nós, né? A gente dá tanta desculpa, tanta coisa, né? Eu não posso, isso, mas se eu seguir Jesus vai ficar feio, vai ficar chato. Poxa, eu vou ser careta. Poxa, eu vou largar minha juventude. Poxa, eu tô pecando em tal coisa, então só depois que eu consertar isso, aí eu vou poder ir pra Jesus. Poxa, sabe? A gente dá tanta desculpa, tanta coisa, né? Jesus tá Deus, vem, me segue. Pra não dizer, né, que ninguém hesitou, tiveram alguns que hesitaram, tá? Não os discípulos, mas algumas pessoas que Jesus falava, vem, me segue. A exemplo de um homem, né? Jesus chamou, vem, me segue. Ele disse assim, deixa eu enterrar meu pai primeiro. E aí Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Né? Jesus não quer desculpa, sabe? Ele não quer que a gente dê alguma desculpa, ele quer que você vá. Independente. Outro momento também em que o rico, né? Um homem rico chega para Jesus e fala, mestre, o que é que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse, a lei. O que é que diz a lei? Ele, tudo isso eu já faço. Aí Jesus, falta mais uma coisa. Vende tudo que tens e me segue. E aí ele não conseguiu. Porque Jesus viu no coração dele que ele estava apegado a alguma coisa. E me parece que não dá pra ser apegado a nada pra seguir Jesus. A gente pegou Abraão, né? Quando Deus achou que ele estava se apegando a alguma coisa, testou pra ver. Quanto de nós não passa nesse teste, né? É a família, é o dinheiro, é a carreira, é o eu. Não é fácil, sabe? Não é fácil seguir a Jesus. De verdade, não é fácil. É uma luta diária. E tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. Mas é uma coisa que Deus vem me ensinando muito, prosseguir. Então é isso, não é fácil. E a gente tem que ter coragem para ir adiante, porque o Senhor vai mostrando as nossas falhas. Ele vai mostrando. E ele também disse, através de Jesus Cristo, que ele veio para os aquebrantados de coração. É necessário a gente ter a humildade de reconhecer quando ele está pontuando os nossos erros. Se Deus não está pontuando erro nenhum seu,
cuidado, né? Vamos ver aí direitinho, né? Depois eu trago uma experiência essa semana que eu tive com vocês, que não era a voz de Deus, tá? Era o espírito de engano. Foi difícil de identificar, tá? Foi difícil de identificar, mas pela misericórdia de Deus, Ele me mostrou o que estava encoberto, tentando ou querendo se irandar e se aproximar. Então, assim, a gente precisa estar muito atento sobre quem é Deus na nossa vida, né? Então, Deus, Ele vai mostrar, Ele vai apontar, Ele vai nos dizer o caminho, Ele vai nos dizer. Mas a gente tem que ter a humildade de aceitar, porque Ele não vai invadir ninguém. Ele não vai. Se você não quiser, fala, tá bom, não quer consertar, não, tudo bem. E você acha, né, que tá tudo bem, e aí, na verdade, já tá dando lugar pra outra coisa que não é Deus. Eu fiquei muito reflexiva, né, na fé desses homens, que realmente eram uma fé acima da média, e como eles eram desapegados, né. E Jesus foi fazendo aquele trabalho de discipulado com eles, a fim de lapidar toda aquela pedra bruta que estava ali. Mas é incrível, né? É um exemplo, com certeza, para todos nós. Bem, com isso, eu vou ficando por aqui, já tá bem tarde, mas eu disse que ia me fazer, né? Vou lá fazer, pra não perder o fio da meada. Comenta aqui se você gostou, sugestões, críticas, dá seu like, se inscreve, manda pra alguém que possa gostar do blog, da palavra. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que vocês tenham um excelente dia. Esse dia que você está vendo esse vídeo, que Deus te abençoe poderosamente e que você possa sentir a presença dele te acompanhando a partir desse momento, tá? Ainda mais. Então é isso, que Deus abençoe vocês, um beijo e até a próxima.